Se você está planejando a sua primeira viagem, tem pouca experiência no assunto, ama a diversão, mas não abre mão de economizar, esse vídeo é para você. Olá! Como diz o título do nosso vídeo, nosso próximo destino inclui muito luxo arquitetônico, com o prédio mais alto da América Latina e também paisagens deslumbrantes no céu mais estrelado do deserto. O destino internacional preferido dos brasileiros, nós vamos para o Chile. Apesar de ter ficado conhecido como um local perfeito para conhecer neve e esquiar sem gastar em euros ou dólares, o Chile também pode ser um destino de verão e nós vamos explorar tudo que tem para fazer nesse país nos meses de janeiro, fevereiro e aqueles que apresentam temperaturas mais elevadas. Para que vocês tenham um contexto do local onde nós estamos indo, o Chile, se a gente for olhar no mapa, ele é um país estreito, que tem um território bem extenso, é banhado pelo Oceano Pacífico e pela Cordilheira dos Andes. Ele ainda possui algumas ilhas, como a Ilha de Páscoa, que fica na Oceania, mas pertence ao Chile, e ele tem também uma parte do território da Patagônia, que é mais lá para baixo e é dividido ali com a Argentina. Ele faz fronteira com a Argentina, Bolívia e Peru e está num local que é conhecido como Anel de Fogo do Pacífico. O que significa isso? Significa que a região onde o Chile está localizada, ela tem uma grande instabilidade tectônica. Está entre as placas ali que se movimentam bastante, o que traz para o país vulcões ativos, possibilidade de tsunamis e de terremotos. Mas em janeiro, se Deus nos abençoar, essas placas vão ficar bem paradinhas, não vai ter terremoto, não vai ter tsunami, a gente vai voltar para casa em segurança. Amém. Era isso. Muito antes da colonização espanhola, os povos que ocupavam essa região eram conhecidos como pré-colombianos. E o nome do país veio de um desses povos, né? Tem várias teorias, na verdade. No idioma dos Quechua, Chiri significa frio, então é associado ao nome desse país. E no idioma dos Mapudungun, na língua Mapuche, significa limite da terra ou local onde a terra termina. Se tiver algum historiador, se tiver alguém assistindo, professor de história, de geografia, que tenha outra teoria mais aceita com relação ao nome desse país, por favor, nos avise que a gente faz aqui uma errata e divulga melhor. Isso foi o que a gente encontrou pesquisando sobre esse país. Ele conquistou a sua independência da Espanha em 1818, mas apesar disso manteve o espanhol como a língua matriz, a língua do país. Apesar de ter vários países que falam espanhol no Mercosul, o Chile ele é conhecido como um país que tem maior dificuldade de entendimento da língua, até entre outros falantes do espanhol. Porque eles incluíram muitas gírias, eles falam muito rápido, eles têm dialetos, né? O espanhol do Chile é bem parecido com o castelhano, mas ainda, para quem fala castelhano fluente, ainda tem dificuldade por conta dessas figuras de linguagem, dessas gírias que eles acabaram incluindo ali no seu idioma. A moeda oficial do país desde 1975 é o peso chileno e na cotação de hoje, dia 10 de janeiro, R$1 equivale a 166 pesos chilenos, o que faz aí para os brasileiros parecer que o nosso dinheiro vai render muito nesse país, mas é o que nós vamos ver aí ao longo dessa viagem. Se você vai fazer a sua primeira viagem internacional ou até mesmo pelo país, a coisa mais importante é que você tenha planejamento. Não só planejamento financeiro, mas que você estude um pouquinho sobre o local onde você está indo, que você conheça a cultura, coisas que são obrigatórias, coisas que não são, para que você não passe tanto perrengue para o local onde você vai. Ai, mas eu tô de férias, eu quero ir só para descansar, não quero saber nada. Mesmo assim, é sempre bom você assistir um videozinho para te livrar de inconvenientes que possam atrapalhar a sua viagem. Dessa vez, nós furamos o nosso próprio conselho e nós acabamos programando essa viagem, elaborando as coisas meio em cima da hora. Então nós compramos a passagem aérea ali em outubro para viajar em janeiro, o que é bem em cima da hora, o que faz com que os preços eles fiquem um pouco mais caros, tanto de passagem quanto de hotel. Se você consegue se planejar e reservar essas coisas com antecedência, você já economiza nessa ida.
O nosso voo custou R$ 1.200 por pessoa e nós optamos sair de Joinville com uma escala em São Paulo e depois ir para Santiago. Porém, se você gostaria de economizar já com a passagem aérea, às vezes vale a pena procurar um voo em uma cidade maior, próxima da sua, e às vezes acaba barateando esse custo. No nosso caso, existiam outros voos que saíam de Curitiba para São Paulo e depois Santiago, existiam também voos que saíam de Navegantes, e aqui em Florianópolis, que fica bem perto, tem voo que vai direto para Santiago. Mas na época em que nós estávamos procurando, esse era o que tinha o melhor custo-benefício. Pela comodidade de a gente não precisar sair tão cedo para ir até o aeroporto, né? Os valores ficavam meio próximos, então a gente optou por sair de Joinville. Chegando no aeroporto de Santiago, a gente precisa então ter um meio de chegar até o hotel. Nós já reservamos um hotel, vou falar daqui a pouquinho para vocês, no centro da cidade, e nós pesquisamos quais eram as formas mais fáceis para chegar até esse hotel, que não nos custassem tanto, que fossem tranquilas. O Uber não é legalizado no Chile. Existe o Uber, o aplicativo funciona, mas o que a gente viu, dicas de outros viajantes, vídeos, é que como é uma coisa ilegal, não é uma profissão regulamentada, às vezes o Uber cancela se ele avistar algum fiscal, às vezes ele pede para você sentar no banco da frente para que a fiscalização não perceba que é Uber, às vezes ele faz um trajeto mais longo, às vezes ele finge que o aplicativo caiu, então não é um método muito seguro e a gente resolveu não optar por esse. Táxi também, gostaria de deixar claro que a gente não conhece ninguém que morou em Santiago e que usou o táxi do aeroporto, a gente não sabe se essa informação é 100% verdadeira, porém nós vimos inúmeros vídeos, inúmeros blogs, várias pessoas falando que a maioria dos golpes que são aplicados para turistas em Santiago são dos taxistas do aeroporto. Então, a gente, para não arriscar, optou por não pegar táxi. Existe também o transfer, que ele pode ser privativo, um carro fica lá esperando com uma plaquinha com o seu nome. Você pode dividir com outras pessoas ou pode ir só você e a sua família, mas isso já tem que ser reservado com antecedência, tem que ser pago antes e a pessoa já fica te esperando no horário que seu voo vai chegar. A gente não pesquisou tantos, mas a média de preços era bem semelhante e o que a gente achou que era um pouquinho mais barato era R$ 287, que dava mais ou menos 47 mil pesos chilenos. Pela comodidade, pelo conforto, a gente achou que, ok, parece um preço legal, vamos fechar. Mas a gente resolveu pesquisar um pouco mais e o transporte público no Chile funciona muito bem. Abrindo parênteses, a gente não usa transporte público nessa cidade onde a gente mora, porque a mobilidade na cidade ela é muito boa, então eu faço tudo de bicicleta. Mas eu já usei muito o transporte público aqui, funciona na nossa cidade, então não tem por que a gente ir para outro país e também não usar lá, né? E a gente pesquisou que o do Chile é um dos melhores aqui da América Latina, ele funciona muito bem, a questão do transporte público, e existe um passe único que se chama BIP, que você compra o cartão e você pode usar tanto para metrô quanto para ônibus e trem. Um cartão pode ser usado por toda a família e ele custa, eu não vou saber em pesos, mas custa R$ 9,00 o cartão e depois você vai carregando ele com o número de passagens que você for usar. Ele custa R$ 4,67 por viagem, independente do meio, se for metrô, trem ou ônibus, e esse valor é válido por 2 horas. Então, se nesse período você precisar trocar, eu peguei um ônibus, paguei R$ 4,67, agora eu preciso pegar um metrô, eu vou pagar de novo? Não, você precisa passar de novo o seu cartão, mas não vai ser cobrado porque ainda está naquele período de vigência de 2 horas. A única forma de você usar o transporte público no Chile é usando esse cartão. Ele tem que ser comprado previamente e ele precisa ser recarregado. Também existe o cartão que você usa, eu quero comprar um cartão só para ônibus, um cartão só para metrô, um cartão só para trem, pode comprar também, mas não existe cobrador, o motorista não aceita pagamento, mesmo que seja em peso chileno, mesmo que você leve trocadinho, isso não funciona, tá? Em todos os meios de locomoção público você precisa ter um cartão. Eu não sei, vou mostrar para vocês quando a gente chegar lá, se existe alguma catraca. Mas eu sei que o método é bem parecido com os ônibus aqui de Joinville, né? Que tem aquela maquininha que você aproxima o cartão e ele valida a sua passagem. Então, esse foi o que nós escolhemos para chegar até o nosso hotel, usar o transporte público. Porém, se você usar o transporte público tradicional para sair do aeroporto até o centro da cidade de Santiago, você vai levar em média 1h30, 1h40.
Como nós ainda vamos estar com bagagens, a gente preferiu procurar algum meio que fosse um pouco mais rápido e que a gente não precisasse perder tanto tempo de locomoção. Existe um ônibus que sai de dentro do aeroporto, existe mais de uma empresa que faz esse serviço e te leva até o metrô. O metrô, mais de um metrô, ele para em várias linhas, na verdade, né? Ele custa 3 mil pesos e você já paga a passagem de ida e de volta. Então, quando você precisar retornar para aquele aeroporto, você já pagou aquilo na primeira compra, né? Esses 3 mil pesos é o equivalente a mais ou menos R$18 por pessoa. Então, a gente vai pagar R$18 por pessoa para chegar até o metrô e lá no metrô a gente vai usar o nosso cartãozinho BIP, R$9 para nós dois usarmos e R$4,67 de cada para chegar até o nosso hotel. É bem mais barato do que os 287 do transfer. E eu não faço questão de ser tão VIP, tão exclusivo assim. Eu acho que se o transporte público funcionar, se a gente conseguir não perder tanto tempo, não ter nenhum incômodo ali, nenhum perrengue dentro do transporte público, é super tranquilo. A gente já usou transporte público em outros países, não teve nenhuma experiência negativa. Pelo contrário, sempre a gente teve ótimas experiências, mas a gente vai descobrir na prática e vai compartilhar com vocês também. O nosso hotel, nós alugamos no centro da cidade de Santiago pelo Booking. Existem várias plataformas de hotéis, mas a gente costuma usar ou o Airbnb ou o Booking e a gente faz comparativos do que vai ter um custo-benefício maior. Nesse caso, o hotel que a gente escolheu, ele tem uma ótima localização, porém ele não tem café da manhã incluso, porque ele é um loft, na verdade. Como se fosse um estúdio, assim. Tem cozinha, a nossa ideia principal é comprar comidas no mercado e fazer os nossos cafés da manhã em casa mesmo. Nada muito elaborado, eu não tô indo de férias para cozinhar. Se você já pensou, meu Deus, férias eu quero descansar. A gente compra coisa bem prática, geralmente. Compra um café solúvel, compra um pão, um queijo, uma margarina, toma um café bem reforçado antes de sair e as outras refeições a gente acaba fazendo na rua. Mas nada impede, se você tem interesse, tem paciência, se você faz questão de economizar bastante, dá para fazer todas as refeições nesse tipo de imóvel quando a gente aluga assim. No caso do Booking, esse estabelecimento pediu para que o pagamento fosse feito lá, em pesos chilenos, então a gente já vai ter que ter esse dinheirinho trocado, mas compensava pelo custo-benefício. Tinha outras opções que você já podia descontar do seu cartão, já podia deixar pago, né? Mas a gente, como eu disse, localização, custo-benefício, a gente optou por essa e vai pagar lá diretamente com o proprietário. Ele custou R$ 1.600 por 5 diárias. O que a gente ouviu falar é que o que é mais caro em Santiago, no Chile, é as refeições. Então, por isso que a gente optou por fazer o nosso café da manhã, que para nós é a refeição principal, né? Se a gente não começar o dia com um bom café, a gente não rende, a gente não acorda, a gente não desenvolve no restante da viagem, né? Então a gente optou por ter um café da manhã reforçado e depois durante o dia a gente vai comendo em restaurante, em lanchonete. A gente costuma, quando vai fazer essa primeira visita no mercado, a gente também compra snacks, chocolatinho, barrinha de cereal, chips, bastante água e deixa isso armazenado no local onde a gente está e conforme for possível a gente leva nos passeios também para dar uma enganada na fome ali enquanto não achar um restaurante ou um local legal para comer. Depois desses 5 dias, agora sim nós vamos para o deserto, nós vamos conhecer o Atacama. Esse, para mim, é o ponto alto da viagem, né? Eu espero que Santiago me surpreenda com tudo que ele tem de legal para fazer, mas o Atacama é algo que eu já visava há muito tempo, já sonhava, já queria, assim. Eu via muitas postagens sobre essa viagem, muitas pessoas que eu conheço já foram, faziam fotos incríveis e isso sempre aguçou muito a curiosidade, tanto minha quanto do Jader, embora eu gostei mais desse destino antes do que ele, então eu tive que convencer ele que lá era um destino legal, que tinha infraestrutura, que não era assim tão largado no deserto quanto ele estava pensando. Então, depois desses 5 dias em Santiago, a gente pega um voo até Calama. Como a gente teve aí esse tempinho de convencimento, de planejamento, e a gente já estava em cima da hora, a gente comprou o voo de Calama lá em dezembro e ele custou R$ 850 por pessoa. Lembrando que, de acordo com a média de preços ali que a gente observa, foi um preço bom, mas você consegue comprar mais barato se você tiver com antecedência, se você conseguir, às vezes, promoções aéreas, né? O dia da semana que você viaja também interfere muito no valor. Como a gente
como eu já disse, vou ficar repetindo ao longo desse vídeo, a gente se planejou muito em cima da hora. Então a gente vai para Calama no sábado e final de semana os voos são mais caros. Se você conseguir viajar entre terça e quinta-feira, os voos são bem mais baratos do que pegar ali sexta, sábado, domingo, até na segunda é um pouquinho mais caro também. Já no Atacama, o nosso hotel ele já tem café da manhã incluso, embora os passeios que a gente vai fazer lá, eles incluem lanches e algumas refeições assim no meio do passeio, que a gente vai mostrar também quando estiver lá para vocês. Diferente de outras viagens que nós fizemos, geralmente a gente planeja os passeios que a gente quer ir. A gente planeja os pontos turísticos, o horário que a gente vai, nós compramos os ingressos por conta, mas dessa vez, né, nós já tínhamos cotado valores de passeios antes com algumas agências de turismo, porque a gente pesquisou algumas coisas com relação à ida para os locais, com as estradas do Chile, e aí a gente achou mais seguro fazer esses passeios com uma agência. E aí a gente teve a sorte de conseguir fechar os nossos pacotes na Black Friday. Então a gente já tinha uma noção dos valores antes, e aí na Black Friday realmente valia muito a pena e a gente conseguiu fechar tanto os passeios de Santiago quanto os passeios do Atacama com uma agência de turismo. A gente só vai divulgar essa agência depois, porque primeiro eu preciso saber se a experiência vai ser boa. Como eu disse, a gente nunca viajou com agência, a gente sempre faz tudo por conta e não sei se vai ser o nosso estilo de viagem, porque o meu receio é que quando a gente vai em grupo, quando a gente vai em agência, você tem um cronograma, você tem um itinerário que você precisa, não pode dormir um pouquinho a mais, porque tem horário para se encontrar, não pode almoçar mais tarde, almoçar mais cedo, porque tem um horário preparado para aquilo. Então essa falta de independência em escolher as coisas que você vai fazer na tua viagem me incomoda um pouco, mas eu espero que a gente se surpreenda e que eu possa falar para vocês, não, vale a pena, pega a agência mesmo, não dá para fazer sozinho, mas isso a gente só vai descobrir na prática. E se a gente passar alguns perrengues é para livrar vocês de passarem isso no futuro também. Fica com a gente, nos próximos dias aí vou mostrar a gente arrumando as malas, o aeroporto, tudo que a gente vai descobrindo, tudo que a gente vai fazer de legal, de perrengue, vou mostrar tudo pra vocês. Muito obrigada por nos acompanharem. É clichê, mas se você curtir, comentar, a gente consegue alcançar mais pessoas. O intuito desse vídeo realmente é só compartilhar as nossas experiências, as nossas memórias, as nossas ideias, mas seria muito legal se bastante gente pudesse ter acesso a esse conteúdo também. Super beijo, até breve!